Com tudo que tem acontecido no mundo, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, depressivas. Eu quero tratar sobre isso no programa Check-up de hoje. Então a gente já abre esta edição do programa falando desse transtorno que afeta 9,3% da população brasileira. O Brasil hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. 5,8% da população brasileira sofre de depressão. Eu converso sobre esse tema com a Neiliane Onofre, ela é psicóloga. Eu imagino, Neiliane, que teu consultório deve estar bem movimentado em tempos de pandemia, né? A gente escuta muitas histórias, estamos vendo muitas pessoas doentes e essa história toda do mundo ter parado, isso intensificou, né? Com certeza, né? Falar dessa temática é muito importante e é fundamental a gente desmistificar esse processo. Antes de tudo, Natália, eu quero dizer para você que ter ansiedade faz parte da vida. Porém, quando a gente tem um nível de ansiedade que nos compromete nosso trabalho, nossos relacionamentos, aí é quando ela começa a dar problema. Então, muitas vezes, as pessoas não sabem mais viver o dia de hoje. E eu tenho visto isso na atualidade. Ficam sempre preocupados com o futuro, com o que há de vir, com o controle e com negatividade. Então, é fundamental a gente entender que existem gatilhos que aumentam essa ansiedade, como essa necessidade das coisas ser feitas do meu jeito, da minha forma. Isso me gera insônia, isso me gera angústia, isso me gera uma desorganização. E aí eu desenvolvo o transtorno de ansiedade generalizada. E isso é que se torna um problema. Já é a doença, aí já é a doença. Aí a pessoa passa a sentir o quê? No corpo mesmo. De que forma isso se manifesta? Ela tem tanto sintomas físicos como sintomas psicológicos, né? Os físicos, suando a mão, fica vermelha, com taquicardia, porque ocorre um disparo de adrenalina no seu organismo, que é como se fosse assim, olha, reaja, só que é tudo a nível da parte psíquica. Então é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, a gente não perder a esperança. Viva um dia de cada vez. No fundo, a gente acha que a gente tem controle do mundo, mas cada dia que eu vivo, a gente não tem controle de nada. A gente não sabe do dia seguinte, mas a gente tem que viver o presente, porque a única dimensão real que a gente está é o hoje. É claro que a gente não pode se eximir das nossas preocupações do dia de amanhã, mas a dimensão de hoje é que é a mais importante. Orientações você daria para as pessoas que estão em casa nesta noite, sofrendo com isso, medo, né? Ai, perderam o emprego, separação de casais, incerteza com relação a finanças, enfim, envolve tudo, né? Quais são os segredos? Tentar aqui falar algumas coisas e você vai ver se está correto. Cuidar do que pensa e do que fala, isso é importante? Muito importante, né? Evitar esses pensamentos negativos, porque é um dos gatilhos, como eu falei. Então você fica pensando, não vai dar certo, as coisas não vão acontecer, meu trabalho, eu vou perder. E às vezes, é claro que tem coisas reais, eu não estou aqui negligenciando o momento que a gente está vivendo. Tem gente com dificuldades financeiras, mas sempre existe uma saída. Então, quem ainda não tem, é fundamental ter práticas de exercícios regulares, trabalhar esses pensamentos negativos. A sua espiritualidade é algo muito importante, porque a espiritualidade, ter a sua fé, acreditar em Deus, lhe leva à esperança, lhe leva a acreditar no suprassentido, como a gente diz na logoterapia. Nos faz ter esse sentimento de amparo emocional. Entender que não controla tudo, né? E ter relacionamentos também saudáveis. É muito importante a gente diminuir os conflitos familiares, os conflitos relacionais, porque são gatilhos que vai somando. Eu digo que muitas vezes a causa desse aumento exacerbado da nossa ansiedade, ela não é unifatorial, ela é multifatorial, e eu preciso ter formas de aliviar esse estresse, que é exatamente trabalhar seu pensamento, ter lazer, usar a criatividade. É muito importante contemplar o belo,
assistir a natureza, um pôr do sol, ter um momento no banho de mar. Então a gente precisa, todos nós, termos esses momentos na nossa vida para dar esse controle do estresse e controle da ansiedade. E aí, caso o problema já tenha se instalado, como combater, né, Eliane? Primeira coisa, busque ajuda, tá? Existe tratamento psicológico, psiquiatra, médico, procure um posto de saúde, procure um médico da sua referência. Então, assim, se você já está com comprometimento frequente das suas funções, se você já está com muita insônia, com muito taquicardia, então já está com aquela coisa todo tempo lhe sufocando, com angústia no peito, não fique sozinho, você precisa de ajuda. E é fundamental, após procurar ajuda, que possivelmente necessite de uma psicoterapia, de um tratamento medicamentoso, onde o psiquiatra vai passar da forma correta esse medicamento. Você também pode usar a fitoterapia e a oração. Ela também é uma das coisas que ajuda muito a ansiedade, né? Então é fundamental buscar ajuda. E é fundamental buscar Deus, porque a palavra de Deus diz isso, né? Que a gente busca Ele em primeiro lugar e todas as coisas Ele acrescenta, né? E a palavra ela é muito forte quando ela diz que Jesus disse que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, porque a nossa ansiedade não vai resolver nada. Só atrapalha muita coisa, não é, Neiliane? Então, fica essa palavra de fé para você nessa noite, essa palavra de conforto. Todo mundo está no mesmo barco, todo mundo perdeu, todo mundo teve que se reinventar, mas o segredo está em como você conduz essas situações. E tem pessoas que passaram muito bem por essa pandemia, né? E se você não tem passado, chegou a hora de você dar a volta por cima, pensar de forma positiva, se ajudar nesse processo, procurar ajuda, como a Neiliane falou, e entender que tem um Deus no controle de tudo e que depois de uma noite de choro, a alegria vem. Com certeza, né? Eu costumo dizer que você falar do Pai Nosso, ele diz assim, o pão de cada dia. E como é difícil para o homem de hoje viver um dia de cada vez. Então, assim, busque sim ser cada dia melhor do que você já foi. E entenda que tudo vai passar.